Boa noite, Edson. Eu aceitei aqui agora. Boa Opa, noite, tudo bem? boa noite, tudo bem, Ariel? Bem-vindo aí à página do Padre Pio Crux. Prazer falar com você, Boa, Fabrício. alegria é toda minha, viu? Uma honra mesmo, assim. Especialmente nesse tema, achei muito curioso você me convidar para falar justamente da divergência entre católicos e protestantes nos sítios santos. É uma coisa que muita gente não sabe nem que existe, né? Exatamente. Até algumas pessoas me questionaram assim, justamente isso. Mas existe divergência até nisso? Até nisso o Isso. pessoal protesta, existe. E aí, como aconteceram novas descobertas, né? Uhum. Mais ou menos, assim, então eu achei interessante e achei bem pertinente para esse tempo, né? Da Quaresma, da Paixão de Cristo, porque muitas vezes os católicos conhecem toda a história da Paixão, mas não conhecem os locais da É, Paixão, como eles foram conservados, descobertos, né? e faz muita E aí, diferença, né? Para ter o, uma noção de espaço, para imaginar. uhum. São E José aí nada Maria dizia melhor. isso, né? Que a Hã? gente tem que ler o Evangelho como um personagem a mais. A gente tem que entrar na cena como se fosse um personagem. Então, como é que Isso, você vai entrar na cena se você não sabe nem o nome de ninguém, onde é, como é? A pessoa fica completamente exatamente. perdida. Isso ajuda na contemplação e na compreensão do texto, né? Para às Sim, vezes até para não cair em certos anacronismos, erros de é, imaginação, né? De construção do imaginário da Paixão de Cristo, né? com certeza. Você até comentou aí que muita gente fica surpresa de ter essa divergência entre católicos e protestantes sobre os lugares em que as coisas aconteceram. Uhum, Mas hoje eu publiquei um story falando justamente sobre isso, sobre a essência do protestantismo. uhum, A gente pensa, às vezes, que eles têm alguns problemas específicos com a nossa é doutrina, isso. mas, na verdade, eles têm um espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário? É o espírito cético que diz: tudo que vem antes de mim eu vou excluir, com exceção de Uhum, uma coisa que vai ser o meu porto seguro. uhum, E a partir disso eu tento reconstruir tudo. Pro isso. caso deles foi a Bíblia, mas os problemas cada dia são diferentes, um contradiz o outro, Se e isso acumulam, né? também acontece nos lugares santos. A propósito, a maior parte dos erros de identificação dos lugares santos dos protestantes são por causa do sola escritura. Eu entendo A gente vai ver a mais à moça frente mesmo. aqui. É, vim até com a minha camisa das catacumbas de Priscila em sua homenagem. Ah, eu achei muito legal, assim, acompanho o seu trabalho, né, já há algum tempo, suas publicações, e também sempre me interessei um pouco sobre história, sobre arqueologia, era uma vontade de criança, né, Uhum. então eu pensei assim, acho que vamos juntar o tempo propício ao nosso Indiana Jones católico, né, e Ai, aí, ai, graças muito a bom. Deus deu certo, e muita gente gostou da ideia também. Então, Ariel, acho que eu vou deixar essa live gravada, Muito né? bom. Tem alguns colegas meus de faculdade, né? Hoje eu não tenho aula, mas alguns colegas de faculdade têm aula hoje e queriam assistir, mas não tem como. Hoje é aula de filosofia, então alguns não conseguiram. Aí tem galera tá entrando aí, graças a Deus. E aí vamos fazer assim, mais ou menos, né? Depois do. Eu não sei quanto tempo você tem disponível aí, eu tenho até 6 horas da manhã. Eita ferro. Mas não sei se depois a gente pode abrir um espacinho para ver se alguém quer fazer alguma Tá. pergunta, mais para o final, né? Vamos fazendo e vendo o engajamento também, dependendo de como for, a gente vai prosseguindo aí. Não, beleza, então. Então, começando, né? Recomeçando, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o meu convite de compartilhar conosco esse conhecimento, né? Que ainda é muito reservado. E Sim, é eu acho que é verdade. muito necessário para a compreensão da fé, a compreensão da história, da palavra de Deus. E para, como eu disse, né, contemplar melhor os mistérios. A gente não ter erros de imaginação. E o imaginário, ele ajuda, né, na vivência da Ajuda fé. muito, ajuda muito. Então, queria que você se apresentasse. Quem é o Ariel Lazari? Bem, eu sou Ariel Lazari, sou carioca,
Com 18 anos eu comecei a estudar História na Universidade Federal Fluminense, na UF. Hum. E lá eu tive a oportunidade, através do Opus Dei, de fazer um voluntariado na Terra Santa. Nossa, que Na legal. prática, assim, tem alguns podcasts eu entro assim, mais nos detalhes de como é que foi isso, mas aqui vamos resumir, senão vai ser uma longa história. Mas eu fui para ajudar o trabalho do Opus Dei e, ao mesmo tempo, fazer meus estudos universitários. Que E aí, legal. chegando lá, eu descobri que existia faculdade de arqueologia. Então, eu queria fazer primeiro a faculdade de História, mas lá você precisava escolher mais uma para ficar de feedback, como é que chama isso? De backup, vamos dizer, que você não conseguisse passar para a primeira, você tem que escolher a segunda. Aí eu botei, botar arqueologia ali, porque é o que eu achei e tal, e fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois de um tempo eu falei, quer saber, eu vou trocar, que eu quero aproveitar meu tempo aqui, e eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, que foi fundamental. No Brasil não existe, né? No Brasil Existe tem umas 4 especialização, universidades. né? Já Tem umas 4. Se eu não me engano, a FRJ, a Universidade de Rondônia também, uma coisa assim, também tem. Sim. E tem algumas faculdades particulares que também dão o curso de arqueologia. Legal. Mas eu confesso que quando eu voltei, eu pensei em revalidar o meu diploma, e eu dei uma olhada na grade de uma universidade. Bem, agora já falei os nomes, né? Agora já estraguei. De algumas Mas delas. assim, não era boa a grade. Não era boa. Então eu não sei se mudou já. Era muito recente ainda, estava com 2 anos de universidade. E para arqueologia é muito importante a prática arqueológica. Então um dos cursos que eu tive era escavação. Então eu tinha que participar pelo menos de 2 semanas inteiras lá de escavação em pré-história, mas eu fiz uns 6 meses de escavação em pré-história, que é o que eu mais me aprofundei. Caramba. Em arqueologia bíblica e em arqueologia romana. São essas 3 que você precisa fazer como se fosse uma matéria mesmo assim da faculdade. Não tinha tanto aqui. Mas enfim, eu fiz a faculdade inteira lá. Inclusive, eu cheguei a começar a fazer um mestrado lá, mas nesse momento eu decidi voltar para o Brasil, porque eu já estava 5 anos em Israel e notei que estava perdendo as raízes aqui e vi ao mesmo tempo que eu não queria ser um pesquisador propriamente dito. Você comentou assim que é um tema pouco acessível. Isso é uma coisa que me incomodou na arqueologia. Eu via que a gente fazia os nossos congressos e vinha sempre as mesmas 20 pessoas do mundo, que eram aqueles professores, e para isso chegar em todo mundo levava 100 anos, né? O que se fala hoje de arqueologia é a arqueologia de 100 anos atrás, na prática. Demora. Né? Exato. Então eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil. Eu fui para a área dos negócios mesmo, fiz uma pós na administração, mas continuo com os meus estudos. Bem, vocês veem aqui, eu adoro ler e tal, estudar bastante sobre história da igreja. Os protestantes nos arrastam para isso todos os dias, né? Ficam fazendo pergunta, protestando. Então, eles são um incentivo maravilhoso para os nossos estudos. E hoje eu faço isso, eu publico coisas aqui no Instagram e vídeos também no YouTube. Eu comecei esse ano a focar um pouquinho no YouTube também para ter vídeos com mais profundidade. E eu sou católico, frequento a paróquia Carlo Acutis, aqui em Santa Amaro, em São Paulo. Acabei de mudar de paróquia, eu era da paróquia Nossa Senhora do Brasil e ajudava lá no grupo jovem, no grupo de perseverança, grupo de estudos da doutrina católica. Mas agora, eu me casei recentemente, a minha esposa está grávida, ficou um pouco mais complicado ir para lá. Aí mudamos de paróquia, estamos aqui mais pertinho de casa agora. Parabéns, então. Então você sempre foi católico, nunca divagou sempre fui católico. Outras searas, não? Não, sempre fui católico desde bebê, né? Fui batizado criança, graças a Deus. Eu também. E sempre fui católico, eu fui da Legião de Maria quando era criança, fiz catequese e tal. O que eu acho que deu mais um clique assim, para viver bem minha espiritualidade foi com uns 15 anos de idade, quando eu conheci o Opus Dei. Foi quando eu realmente me mergulhei na espiritualidade, mas desde sempre fui católico. Um brasileiro típico. A fé, então, ela influenciou de alguma maneira a sua escolha por essa área da arqueologia? Porque muita gente realmente conhece a arqueologia do Jurassic Park, do Egito, né? Mas pouca gente conhece a arqueologia, vamos dizer assim, cristã, né? Religiosa, né? Sim, foi mais ou menos, né? Influenciou de um modo indireto. O que me influenciou a estudar história. Eu lembro que na escola o professor falava muita abobrinha sobre a igreja, né? A gente estuda um pouquinho e já sabe mais do que esses professores, infelizmente. E eu lembro que eu falei, eu vou estudar esse negócio a fundo e vou lançar os meus livros didáticos para a escola. Aí, tá.
Tomara, viu? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas aí eu fui para a faculdade e lá eu conheci, lá eu tive essa oportunidade de ir para Israel, aí acabei chegando em arqueologia. Então, a fé me influenciou para as humanidades Uhum. e o acaso, E a ou a providência providência. divina, me levou para a Ah, arqueologia. legal. E aí você já precisava já ter uma segunda língua ou você teve que aprender tudo lá mesmo? Acho que o hebraico, Ah, né? Você então. sabe. Eu tive. Porque aqui, eu falo português, né? Mas eu não sabia falar. Falava um pouquinho de espanhol e um pouquinho de inglês. Eu tinha feito aqueles cursinhos, né? 8 anos de Sei. curso, mas nunca tinha colocado em prática. Uhum. Aí quando eu fui para Israel, eu precisei, primeiro, falar inglês, porque era inglês do hebraico. Então, para me alimentar, para andar na rua, eu precisava falar inglês. Aí Uhum. foi a primeira língua que eu desenvolvi mais. E dentro da faculdade de arqueologia, nós lemos muitos, muitos livros, muitos artigos, e boa parte deles está em inglês. Então, me aprofundei no inglês. E para fazer a faculdade em si, a aula, ela é em hebraico. Então, eu fiquei Uhum. 1 ano estudando hebraico, e é longe do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças por causa das outras Aham. letras. Assim, por ser outras letras, a gente lê mais devagar, é mais difícil de fazer leitura com hebraico porque você não está acostumado com as letras ali, demora um pouco até acostumar. Uhum. Mas a língua eu achei mais fácil de aprender do que o inglês. Mesmo? Caramba. Porque o inglês eu levei 8 anos para aprender, não aprendi bem. Só lá na prática eu aprendi. O hebraico, em 1 ano, eu já estava falando com todo mundo, tal, e tava. Claro que eu mantenho o sotaque brasileiro, Sim, né? Lá sim. eu abro a boca para dar bom dia, Boker Tov. Eles falam, brasileiro, sabe? Difícil e muito menos carioca, né? Ô. Mas o que muita gente acha que é sotaque carioca no meu hebraico é o hebraico. Ah, é? Que o hebraico tem muito chiado É mesmo, verdade. shin, a letra shin, e tem muito het. Então, é essa letra que arranha assim na garganta. Então, não é meu carioca, não. Isso aí é hebraico mesmo. Hebraico mesmo. Ah, bacana. E você foi muito novo para lá, né? Então, e sua família não colocou no empecilho, não achou que era Meu pai cedo apoiou muito no demais? início. Meu pai apoiou muito no início porque ele conhecia o Opus Dei também. Eu ia ficar no centro Ah, do Opus Dei lá. Então, ele apoiou bem. A minha uhum. mãe se desesperou desde o início, né? Falou, ideia de doido. Você não quer ir para os Estados Unidos, não, para a Europa, né? Vai fazer Aquela faculdade lá, zona de pelo amor de Deus. guerra. Depois trocou. A minha mãe acostumou e meu pai ficou preocupado, né? Que vai vendo notícia e tal. Mas é isso aí, né? 18 anos. É. Tem gente que vai em festinha de madrugada. Eu falei, eu vou para o Oriente Médio. Nossa, você tá doido. Maravilha. Bom, então vamos começar então já do assunto. Você quer falar mais alguma coisa? Porque aí, Tá? por causa Vamos do embora, tempo. vamos direto ao ponto. Ok, vamos começando então. Você pediu para a gente dividir aquelas perguntas, né? Porque Hum, muita gente me pergunta assim, até eu tenho colegas de trabalho que são protestantes, pastores, e eles me perguntam como que a igreja descobriu, como que a igreja sabe tá, que é tal legal. local e tal. Então, quem descobriu, como manteve, porque uma parte está em Roma, uma parte continua na Terra Santa, Sim. dos achados, Como que se deu essas descobertas? Como que se deram, né? A gente tem que separar duas coisas aqui. Tem o lugar em que as coisas aconteceram Uhum. e você tem os artefatos que participaram da cena que está descrita no Evangelho. Aham. Então, como que a gente sabe dessas coisas? Bem, primeiro, é engraçado que, como você bem disse, é uma pergunta protestante, é uma pergunta moderna, essa pergunta. Sim. Como é que eu sei? Como é que isso chegou aqui? E eles querem construir isso do zero. Eles querem pegar do zero e fazer. É um erro, mas dá para fazer, Uhum. tá? A gente vai mostrar aqui, dá para fazer do zero. Mas como que a igreja sabe? Bem, porque a igreja está aqui desde a época de Cristo. Então, assim, Uhum. o Evangelho de São João, vamos abrir, eu estou com o Evangelho de São João aberto aqui, que eu ia citar outra passagem, Tá, vamos mas eu lá. queria pegar com um negócio legal aqui, ó. Que é o quê? Quando João e Pedro, é no capítulo 20, no versículo, o versículo 4, não, versículo 2. Saiu Uhum. correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Está falando aqui de Maria Madalena. Maria Sim. Madalena foi até Pedro e João. E disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro
e chegou primeiro ao túmulo. Isso aqui tem muito significado espiritual, mas vamos focar no negócio, senão eu vou sair. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus. Não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e creu. E eles continuam a narrativa. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Olha o detalhe que São João dá para o sudário, e, na verdade, para o manto, né, que hoje a gente chama de sudário, e para o sudário propriamente dito, que é o que cobria o rosto. Olha o detalhe que ele dá. Gente, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que encostou nele. Todo mundo quer saber onde está. Eles acham mesmo que os apóstolos e os primeiros cristãos iam pegar esse lençol e joga fora. Qual é o túmulo? Ih, já até esqueci onde Jesus morreu. Não é assim. Então, como que a gente sabe que as coisas estão lá? Pela tradição. Então, de geração em geração, os cristãos foram falando um para os outros onde as coisas estavam. Esse é o primeiro fundamento. Mas é claro que a gente tem, se a gente quiser reconstruir com essa mentalidade moderna, a gente consegue. E qual que é o primeiro fundamento para a gente saber onde as coisas estão? Bem, depois que Jesus ressuscitou, a gente teve a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, teve uma confusão, os judeus tentaram fazer uma revolta. Vai lá o Tito, né, general Tito, naquela época, depois imperador, destrói o templo de Jerusalém. Então, o templo fica destruído. Só que os judeus continuam vivendo na cidade. O que acontece? No ano de 129, uns anos depois, né, umas décadas depois, aparece um novo revolucionário que se diz o Messias, que é o Bar Kokhba, o nome dele. E pouca gente sabe. Então ele é apoiado. Como é? Pouquíssima gente sabe disso. Pois é, então, décadas depois veio o Bar Kokhba e ele foi apoiado pelo maior rabino da época, que eu esqueço o nome sempre, eu tenho que dar uma olhada. Se eu não me engano, é Rabi Akiva, o nome dele, mas eu nunca lembro se é esse mesmo. Enfim. Então ele foi muito apoiado, eles começam uma revolução, começam a cunhar moeda. Não, vamos voltar ao nosso reino, somos os novos macabeus, sabe? Tentaram fazer uma revolução. E nessa época o imperador era o imperador Adriano, imperador romano, e ele diz o seguinte: olha, essa província está dando muita dor de cabeça pra gente. Vamos mandar nossos exércitos lá, e eu não quero só que vocês matem todo mundo que está lá. Eu quero que vocês também destruam essa cidade inteira. Nós vamos dar outro nome para ela, que era o primeiro nome de Adriano, Ilha. Ilha quer dizer trindade. Eu não sei exatamente de onde vem essa palavra, mas é trindade dos três deuses. Era Zeus e mais dois deuses ali do paganismo. Então vai ser uma cidade pagã, a gente vai construir ela do zero, destrói tudo que os judeus ali amam, e todo lugar em que os judeus fazem culto, a gente vai construir um templo pagão para garantir que eles não voltem mais. E essa região toda não vai chamar mais Judeia. Como é que é o nome dos rivais dele lá? Ah, os filisteus. Ele então vai ser agora Palestina, o nome do lugar. A terra seria Filisteia, né? Mas mudou para Palestina com o tempo. Então eles fizeram eles destroem tudo, reconstroem. Qual foi o lado bom disso? Os romanos não sabiam diferenciar entre os cristãos e os judeus. Para eles era uma seita judaica. Então eles construíram templos pagãos em cima de cada lugar que os cristãos se reuniam para fazer oração. Então, por exemplo, o Gólgota, a montanha onde Jesus foi crucificado, montanha até exagerado, né? Porque na verdade é um morro pequeno, né? Então é o Ar Gólgota em aramaico, o morro da caveira. Então, esse morro, por exemplo, em cima dele ele coloca um templo para Júpiter, para Zeus. Manda fazer um templo ali para Júpiter. E o local do sepultamento de Jesus, que é logo depois, assim, é descer esse morrinho, pronto, já tem um sepultamento. Ele fez uma outra capelinha ali para fazer culto para Afrodite, para Vênus. Então ali, aquele monte de animais sacrificados para aqueles deuses, para quê? Para afastar as pessoas daquele lugar, para profanar mesmo. Ele fez a mesma coisa em Belém. Alguém falou para ele assim, ó, em Belém tem um lugar que os judeus se reúnam também, parece que nasceu um rei lá, tal. E aí o que eles fazem? Eles vão lá, constroem um templo para Adonis, em cima ali de onde era como é que chama? A gruta em que Jesus nasceu. E eles foram fazendo isso em vários lugares. Então, graças a essa construção, 2 séculos depois, em 300 e pouco, quando Constantino acaba com a perseguição ao Império, a mãe dele, que era cristã, Santa Helena, essa sim era católica, né? Constantino era
ele queria paz, tal, ser batizado Católico de IBGE, né? É. Nem batizado era, né? Era um catecúmeno de IBGE. A Santa Helena, ela vai nesses lugares e ela começa a falar com a... Na verdade, ela conversou tanto com cristãos como judeus. A maior parte desses terrenos era de judeus. E os judeus diziam, bem, realmente aqui é onde se diz que Jesus foi crucificado e todo mundo vem rezar aqui, apesar de ser esse templo pagão. Então, Santa Helena, no caso até do Santo Sepulcro, é bem legal que embaixo do templo de Afrodite, de fato, tinha uma tumba. Ela descobre uma tumba lá. E próximo dali, ela acha também um depósito com várias cruzes, né, instrumentos de suplício. E ela traz um aleijado e manda encostar várias cruzes nele para ver de quem E uma dessas cruzes, quando ele encosta no aleijado, ele se cura, a perna dele volta ao normal. Então, Santa Helena diz, descobrimos a cruz de Cristo. E esse é o local mesmo onde ele foi sepultado. Então, você veja, tem a tradição, que foi de geração em geração dizendo, e nós temos registros disso até hoje. Não só esse, eu tenho até um livro aqui para indicar, quem quiser se aprofundar nesse tema, existe um livro da Paulus, da coleção da Patrística, que chama Terra Santa. Esse é o título dele. Então, eles são textos, fontes primárias. Isso é uma coisa rara no Brasil, né? As pessoas lerem a fonte primária. Ler a fonte primária é muito mais fácil do que livro sobre a coisa, né? Muito mais fácil. Mais do que um livro sobre a Terra Santa, ler os peregrinos aqui da época da Patrística falando da Terra Santa. Sim. Então, a Terra Santa, itinerários e descrições do século IV ao VIII. Então, no século IV, 300 e pouco, a gente já tem peregrinos indo em Israel e citando esses lugares santos, né? Essas 4 igrejas que Constantino fez, vários outros lugares que a gente hoje já não cultua tanto. Então, assim, tem muito registro. Graças a Adriano e a perseguição dele, a gente sabe exatamente onde esses lugares são. Ele acabou cristalizando isso. E ao longo da história, nós temos até hoje esse local ali. O Santo Sepulcro, a Natividade. Esses são os 4 principais. Né? Sim. Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade, a Basílica de Mambré, que é onde Abraão viu ali os 3 jovens que são Deus. Então, Constantino também fez uma igreja ali. E a outra igreja é a Igreja da Ascensão. Ele colocou a igreja... Eu esqueci o nome dela agora. É a Igreja da Azeitona, em latim. Eu esqueci agora como chama, por causa do Monte das Oliveiras. É a Igreja Aélia. Eu vi esses dias, mas a minha idade não me permitiu gravar, não. É alguma coisa assim, Igreja Aélia, uma coisa assim. E ele constrói essas 4 igrejas, são as que a gente mais tem certeza da localização. Então, como vocês sabem que é ali? Bem, por tradição, primeira coisa, e depois por registros históricos que mostram que, de fato, era naquele lugar. Registros antiquíssimos. Então, uma tradição secular que mostra que é ali. E então, desses que você falou, esses 4 são os locais mais antigos que a igreja já cultua, né? E tem outros lugares que já não se cultua mais, tanto como naquela época. Sim, porque o que acontecia? Naquela época, quando a gente lê esses registros dos primeiros peregrinos na Terra Santa, você vê que eles iam a muitos lugares que eram honrados do Antigo Testamento. Então, eles falam muito do Antigo Testamento. Locais ali relacionados a Abraão, Isaac, Jacó, aos profetas, né? Casa. Por exemplo, a prisão de Jeremias em Jerusalém. Isso não tem mais hoje. É um lugar que era visitado no século IV. Ah, entendi. Deixa eu pensar mais alguma aqui. Tem o local de pregação do profeta Baruque. Não tem mais. Ou tem até uma dúvida, que tem um lugar que diz que mas eu não sei se é o mesmo, né? Que é o poço, por exemplo, onde Jacó fez em Sicar, né? Até tem um lugar, mas a gente não sabe se é exatamente esse. Então, assim, tem vários lugares associados ao Antigo Testamento que hoje já não tem mais tanta peregrinação. Por outro lado, uma coisa legal também, lembrei aqui. Essas 4 igrejas, a gente tem registros históricos e arqueológicos. Então, elas estão ali mesmo, são do século IV. Só que a arqueologia, no século XX, acabou ajudando a gente a descobrir outras igrejas do século IV, também são bem antigas. Por exemplo, a Igreja da Anunciação em Nazaré. Já tinha uma igreja lá em Nazaré, no século IV. Quem visita hoje a Basílica da Anunciação, em Nazaré, inclusive vai ver que tem a Basílica grandona em cima, e que
você tem um buraco assim que você olha para baixo, e lá embaixo, você pode visitar a cripta, tem a igreja bizantina, as ruínas da igreja do século IV. Cafarnaum, também a casa de Pedro. Existe um sítio arqueológico. Hoje você tem uma igreja que ela é içada, ela é no alto, assim, a igreja do Cafarnaum, octogonal, exatamente. E ali embaixo tem uma igreja do século IV também, que é a igreja do primado de Pedro. E embaixo dessa igreja octogonal do século IV, você tem ruínas de casas. Nossa. Ou seja, era realmente a residência de São Pedro. Né? Não é ali a residência de São Pedro. Tem Cafarnaum, era um ovinho. Então, assim, o tamanho que a igreja está hoje está em cima da casa de São Pedro. E mais, a do século IV, você está ali algumas gerações à frente de Pedro só. Então, as pessoas ainda lembravam onde ele morava, né? Aí, não era uma memória perdida, assim. Você citou o período bizantino, né? E muita gente não sabe a diferença entre o período bizantino, se o período bizantino já era católico, porque alguns historiadores, né, a gente vê pela internet, que quando diz aqui existia uma igreja bizantina, Sim. mas não dizem uma igreja católica, né? Porque a igreja sempre foi católica. Mas qual que é a diferença e por que eles não fazem uso desses termos? Eles usam somente o eles não falam bizantino. católica? Então, bizantino, eu estou falando do meu ponto de vista arqueológico, né? Então, quando um arqueólogo fala bizantino, ele se refere a um período no tempo ou a uma arquitetura específica. Então, bizantino quer dizer o quê? Um edifício da cultura romana do século IV até talvez o século XIII, século XIV, que é quando cai Constantinopla. Tá? Só que já é um pouquinho diferente. Então, bizantino, na Terra Santa, bizantina, século IV até o século VII. Então, a gente está falando de tempo aqui, quando a gente diz bizantino. É mais ou menos como se eu falasse assim, tem uma igreja de arquitetura moderna, ou tem uma igreja em estilo japonês. É nesse estilo, mas é a igreja católica. Inclusive, esse termo, igreja católica, ele já aparece no iníciozinho do século II, que é Santo Inácio de Antioquia. Ele já cita esse termo como igreja católica, como todas as igrejas do mundo unidas com seus bispos em comunhão com Pedro, em Roma. Então, e a igreja católica é isso. Né? É a união de todas as igrejas com Pedro. Então, é isso que a gente quer dizer com igreja bizantina. Não quer dizer que seja um outro tipo de igreja, né? É igreja católica, só um período de tempo mesmo. E por que eles não dizem, por exemplo, foi Santa Helena, foi a igreja católica que preservou os locais? Você acha que existe alguma coisa política ou questão de preconceito, vamos dizer assim? Existe uma tentativa, assim, Existe uma tentativa de confundir o vocabulário das pessoas. Isso existe mesmo. Então, tem alguns protestantes hoje que dizem assim, eu sou católico, apostólico, mas não romano. Existe uma tentativa de confundir, como se existisse uma igreja institucional e uma igreja católica que é uma coisa vaga, ampla, que é uma união de todo mundo. E na prática, essa diferença não existe. A igreja católica ela é uma instituição. O que a gente vai ter? Que a igreja católica, enquanto instituição, tem várias igrejas dentro dela. São mais ou menos 23 igrejas, ou 24. Então, uma delas é a igreja católica romana, que é a nossa. Eu digo romana assim, mas o mais tradicional é chamar de latina. É a igreja latina. Porque latina e romana quer dizer a mesma coisa, né? São sinônimos. Então tem a igreja latina, mas tem outras igrejas de outros lugares. O que acontece é que com o tempo, na prática, pela administração das coisas, por facilitar e pela história mesmo dos homens, acabou acontecendo que uma dessas 24 igrejas se transformou numa coisa imensa, que é a igreja latina. Mas isso não quer dizer que as outras não tenham comunhão com o Papa, não devam obediência a ele. Desde o início elas deviam obediência. Por exemplo, na época apostólica já, logo depois ali da morte dos apóstolos, ainda na vida de São João, a gente tinha uma igreja de Corinto. E tinha uma igreja em Roma. Quando tem uma confusão em Corinto sobre quem é o bispo, quem intervém é o bispo de Roma, não o bispo de Jerusalém. Então, o bispo de Roma, São Clemente, discípulo de São Pedro e São Paulo, escreve lá e diz, não é para trocar, o bispo que tem aí foi escolhido pelos apóstolos, não é para ter troca nenhuma e ponto. E ele fala que para o bem deles é bom que eles obedeçam. Assim, ele está falando realmente da autoridade dele. Ou Santo Inácio de Antioquia, um pouquinho depois, ali no início do século II, ele indo ser martirizado em Roma, ele escreve uma carta, se não me engano, 7 cartas. Uma para cada igreja, tinha várias igrejas.
na época. Uhum. Ele foi escrevendo uma carta para cada. E ele sempre fazia pedidos e exortações naquelas cartas. Mais ou menos como hoje, por exemplo, o cardeal Sará escreve um livro. Então todo mundo Uhum. pega para ler. Então é uma exortação para a igreja inteira nesse caráter assim espiritual. Uhum. Quando ele escreve para a igreja dos romanos, ele não faz admoestações, né? Ele não faz pedidos. Quer dizer, ele não faz orientações, né? Ele faz pedidos. Ele fala, por favor, não intervenha na minha morte. Eu quero morrer perseguido mesmo. É isso que o Espírito Santo está me pedindo. Uhum. Por quê? Porque ele sabe, às vezes as pessoas leem isso achando que os romanos vão interferir Uhum. politicamente para ele não morrer. Mas também espiritualmente, o bispo de Roma podia dizer, não, é para você tentar não morrer. Uhum. E ele tem que obedecer. É o Sim. Papa. Sim. Então, o termo Igreja Católica já existe da era Uhum. apostólica. O que acontece é que as pessoas brincam um pouquinho com as nomenclaturas para tentar causar confusão mesmo, né? Eu digo que são os sofistas dos tempos modernos, né? Tentam enganar aqueles menos favorecidos com os conhecimentos. Mas Exatamente. então, vamos começar do começo, como dizer, do primeiro local, né? Da condenação de Jesus. Certo. A gente sabe por tradição, por catequese, que é na Fortaleza Antônia, né? Eu acho que é isso mesmo. Por tradição, a gente chama a Fortaleza Antônia, sim. Sim. E E existe agora existe uma nova possibilidade. Então, o o que é templo realmente o foi lá? Palácio de Herodes, né? Então vamos lá. Isso. O que acontece? A gente tem Jerusalém. O que todo mundo já vem à cabeça? É aquela imagem, a foto ali tirada do Horto das Oliveiras, né? Você vê assim, Jerusalém grandona, e você vê o templo ali na frente, né? Uhum. Essa visão, não sei se é o que todo mundo tem na cabeça. Eu, quando penso em Jerusalém, desde quando eu fui para lá, é essa imagem, essa foto. Está no imaginário, né? Então, é o Monte das Oliveiras olhando ali para Jerusalém. Então, essa vista é a gente olhando para o Ocidente, é a gente olhando para o... Se a gente conseguisse ver até no final, a gente ia ver o Mar Mediterrâneo. Uhum. Então, o que acontece? Ali do lado do templo, se a gente for assim para o lado do norte, existia um palácio, não era um palácio, né? Era mais uma fortaleza com 4 torres. Quem conta para a gente dessa fortaleza é Flávio Josefo, um historiador judeu que passou para o lado dos romanos durante a destruição ali no ano 70. Antes de você continuar, eu ia perguntar, antes esqueci, o Flávio Josefo tem alguma participação dessas informações dos locais ou não? Não, porque ele precede a construção das igrejas, né? Ele vai ajudar. Ele vai ajudar, por exemplo, com a identificação do que existia ali na época de Herodes, né? Então ele acaba ajudando, sim. Por exemplo, nisso, ele ajuda fazendo a descrição de 2 lugares, que são os 2 que a gente está debatendo aqui. Primeiro, essa fortaleza, que é a Fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo. Inclusive, essa fortaleza, ela aparece nos Atos dos Apóstolos. A Fortaleza Antônia está nos Atos dos Apóstolos. Eu marquei aqui, ó. Eu não lembro tudo também, né, gente? Eu marquei aqui pra gente. Ixi, gente, não marquei. Eu já anotei em algum lugar aqui. Ó, Atos 21. Vamos para Atos 21, versículo 31. 31. Já achei. Ele vai ajudar aqui a gente a entender uma coisa, que é São Paulo, aqui, ó, versículo 31. É São Paulo ali brigando com a galera no templo. Então, como São Paulo, sempre polêmico, nada, como vamos dizer assim, nada medroso, né? Tava falando tudo ali, da boca para fora, pronto, o pessoal começa a atacar eles. Já estavam prontos para matá-lo quando chegou ao comandante da corte esta notícia. Jerusalém inteira está amotinada. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e soldados, pararam de bater em Paulo. Então, o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo, por causa do tumulto, obter informação segura, o comandante, isso aqui é no templo, ó. O comandante ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve que ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia em massa gritando a morte com ele. Vejam aqui, eles começam a espancar São Paulo, começaram a bater nele. Então, rapidamente ele ia morrer. Mas deu tempo dos soldados avisarem o comandante, ele descer as escadas, impedir e levar Paulo para cima, subir as escadas de novo. Por quê? Essa fortaleza estava conectada com o templo. E o templo ele tinha
um átrio imenso ali, né? Um pátio imenso, onde o povo estava e onde discutiam as coisas, é onde estava acontecendo tudo aquilo. Então, assim, a gente vê que existe mesmo, está no Evangelho, está em Flávio Josefo e está na arqueologia. A gente tinha realmente ali uma fortaleza com 4 torres, em um momento em que Jerusalém estava amotinada, estava o tempo inteiro com problemas. Então, pode ser que Pilatos tinha o seu governo na Fortaleza Antônia. Por quê? Porque na hora que começasse qualquer revolução, começava no templo. Então ele estava ali preparado para parar qualquer revolução, como a gente viu aqui em Atos 21. Desceu da fortaleza e está no templo, consegue já proteger. Então essa é a primeira hipótese. E é a hipótese tradicional. Não temos muitos registros de que seja ali que Jesus foi julgado, mas Jesus foi julgado provavelmente na sede do governo de Pilatos. E pode ser que ali fosse a sede do governo, como até hoje tem guarnições do exército de Israel que ficam no templo, porque sempre que os muçulmanos vão começar uma revolta, é no templo. Era a parte que eu não passava de jeito nenhum, eu morri de medo de passar naquele lugar ali. Nossa, que era ali que sempre alguém era esfaqueado, alguma coisa, e eu passava longe daquele lugar ali. Eu nunca entrei no pátio do templo, né? É o tipo... Não, é o típico lugar que o pessoal gosta de visitar, né? De entrar ali, ver lá o Domo da Roca, né? Aquela... E a outra também, né? A mesquita com o Domo Dourado, né? O pessoal gosta de entrar ali. Eu não entrava não, porque é ali que começava toda a bagunça. Enfim, então os romanos também sabiam disso, pode ser que Pilatos morava ali. Mas tem outra teoria, que é o quê? Do outro lado da cidade, existe um palácio, que foi um palácio construído por Herodes, tetrarca, né? O Herodes, o principal, o pai, onde era o palácio dele. Era assim. Como é? Não escutei. O Herodes construtor, né? Exatamente. O Herodes construiu Jerusalém, construiu o templo, né? Edificou o templo, construiu Cesareia para os romanos. Então ele era era muito faraônico, fez muitas obras, e uma dessas obras foi uma fortaleza imensa, que hoje é chamada de Torre de Davi, em Jerusalém. Mas que não tem nada a ver com Davi. É alguma... alguém olhou e falou, a Torre de Davi. Naquela época, Jerusalém, na época de Davi, nem era naquele lugar ali. Era um local que está fora da muralha. Mas, enfim. Então, era uma torre construída, era um edifício imenso construído por Herodes. E existe um costume de que o governador romano, existia esse costume, quando os romanos invadiam um lugar, o governador romano ficava nos aposentos do antigo rei. Então, assim, a teoria que muitos levantam hoje, e os historiadores aceitam mais essa, tá? É de que ali é que era realmente o Palácio de Pilatos, certo? Era naquele lugar ali. Por quê? Porque era muito amplo, tinha lugar para governar, era mais bem protegido. Mas, ao mesmo tempo, esquecem de dizer isso, que tinha a Fortaleza Antonina do lado do templo, num momento de guerra. Então, o meu trabalho profissional, gosto de ficar de olho nos pepinos, bem de perto. Herodes sabia que a coisa estava para explodir. Então, tudo bem. O fato é que existem esses dois lugares. E uma coisa que favorece é que aqui já não é mais tanto católicos e protestantes, porque os protestantes até fazem a Via Dolorosa também. Mas aqui é mais arqueólogos com tradição. Então, os arqueólogos tendem a dizer que o local ali da flagelação de Jesus, do julgamento, foi a Fortaleza Antonina. Mas aí é que vem o problema. Tem primeiro esse lado que eu comentei, de que Pilatos pode ser que ele esteja do lado do templo o tempo inteiro, para poder justamente controlar qualquer tipo de problema. E depois o Evangelho nos conta que Herodes estava na cidade, o neto desse Herodes, né, do Herodes o Grande, estava na cidade, em algum lugar. E que Jesus também foi lá. Então, vou fazer uma coisa aqui que eu acho que vocês não vão achar em lugar nenhum na internet, mas é a minha conclusão como arqueólogo aqui, lendo as coisas todas. Que é o quê? Jesus esteve nos dois lugares. É o que o Evangelho conta pra gente, ó. No Evangelho de São Lucas. Vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 6. Pilatos nota que Jesus é Galileu, nessa hora. Então, Pilatos estava em um dos dois lugares, ou na Fortaleza Antônia, ou no Palácio de Herodes, certo? Isso aqui é consenso, todos os historiadores, arqueólogos concordam. Em um dos dois ele estava, Jesus estava lá. E olha o que acontece. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou, esse homem é Galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou-o a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. E numa
uma época de muita turbulência, Herodes estava em algum lugar fortificado, ele não era doido. Claro. Uma série, eu sei que é controverso por aí, mas uma série que eu adoro é The Chosen. The Chosen, ele é muito acurado, historicamente e arqueologicamente falando. Sem entrar aqui na personalidade de Jesus, nada. Ele é muito perfeito, assim, nos objetos que eles usam, nos lugares, na geografia e tal. E eu acho que na quarta temporada, se eu não me engano, eu não sei qual temporada tá, mas enfim, na última que tem livre aí, tem um momento em que Herodes e Pilatos conversam antes da chegada de Jesus em Jerusalém, antes do Domingo de Ramos. Estavam lá para Páscoa, eles estão conversando. E eles têm ali um clima tenso, porque eles sabem que Jerusalém está prestes a passar pode passar por uma revolução. Tem um candidato a Messias, todos os candidatos anteriores a Messias fizeram uma revolução. Jesus estava no ápice da fama, então eles achavam que ia acontecer alguma coisa. E isso é verídico. Herodes sabia que podia acontecer alguma coisa, então ele estava num lugar fortificado. Tanto ele quanto Pilatos. Ora, qual é o outro lugar fortificado de Jerusalém? O norte do templo, que é onde está a Fortaleza Antônia. Então, ou Pilatos estava na Fortaleza Antônia e Herodes no palácio de Herodes pai, ou o contrário. Pilatos estava na Fortaleza Antônia e Herodes estava lá. O fato é que Lucas 23, versículo 7 aqui, ó. Depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo, porque ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum sinal. Fez então muitas perguntas, Jesus nada lhe respondia. Os sumos sacerdotes e escribas estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, sofreu Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta para Pilatos. Então, assim, Jesus ficou para lá e para cá em Jerusalém. E os dois lugares fortificados é onde estava Pilatos e Herodes. Então, assim... não podiam ser locais muito distantes, né, um do outro, né? Exatamente. Então, na minha concepção, não, Jerusalém é pequena, né? Então, são esses dois lugares, consenso entre os arqueólogos, tem que ser ali, um dos dois. Só que o que o pessoal esquece é que Herodes também estava na cidade, então, e que era uma época de revolução. Então, na minha concepção está empatado qual das duas podem ser, do ponto de vista arqueológico. Até porque Herodes provavelmente ficou junto com os sumos sacerdotes, né? Com a classe que mandava ali em Jerusalém. E essa região era a região da Fortaleza Antônia. Então, ou ele ficou ali, ou no palácio. Então, Jesus esteve entre os dois. Arqueologicamente, está empatada a questão. Quem eu acho que é o juiz para desempatar? A tradição. Porque se fosse em outro lugar, a gente dizia que era lá. As pessoas sabiam onde as coisas aconteceram. Elas viram e contavam umas para as outras. Então, a gente tem uma mania hoje de descartar tudo que é tradição oral. Só que, na prática, meu amigo, quando a gente vai estudar na arqueologia, a gente acaba chegando nisso. E onde sempre a gente achou que era, pior que pode ser mesmo. Então a gente está numa modinha agora de dizer que é o Palácio de Herodes, mas eu acho que pode ser sim a Fortaleza Antônia, porque quando você olha os argumentos, você pensa que os dois estavam na cidade ao mesmo tempo, você pensa que não tinha tantos edifícios fortificados assim em Jerusalém, fica empatado, e na minha concepção, me parece mais simples dizer que o que a gente sempre acreditou é verdade, porque as pessoas não são tontas. Então, e tem evidências arqueológicas para isso. Para ser justo, a gente pode também dar alguns outros detalhes aqui. O que contribuiria para a teoria de que, na verdade, o Palácio de Herodes, onde Jesus foi flagelado, que é o lugar que não é tradicionalmente visitado pelos cristãos? Uma escavação recente ali, eu esqueci o nome do arqueólogo, mas eu anotei aqui em algum lugar. Uma recente escavação feita ali, eu perdi aqui, em algum lugar eu tinha anotado. Mas, enfim, descobriu-se uma estrada do século I, que saía da Fortaleza de Herodes e passava pelo lugar onde está o Golgotá, o monte onde Jesus foi crucificado. Então, ele saía da cidade, o Golgotá estava do lado de fora, e aí ele passava na frente. Então, alguns arqueólogos dizem, tem uma estrada. Tá, mas o que quer dizer que tem uma estrada? Né? Não quer dizer que ela foi usada. E um argumento para aquele onde tem o estacionamento de ônibus, ou não? Esse é o outro local? Não, esse é outro lugar. O Canyon Givati, né? Ele é mais para o sul ali. Eu estou falando na parte ali que é do... Eu esqueci o nome da porta hoje. Mas é uma porta próximo do... no quarteirão armênio. Não é... Isso, exatamente. É a porta de Jaffa, isso aí. Exatamente. Ó, você está por dentro, hein? Conhecendo bem a geografia lá.
Está na porta Alguma Iafa, né? Está coisa, nessa né? porta. É aí que é a Torre de Davi, exatamente nesse lugar. Sim. E é próximo mesmo do Calvário, né? Uhum. Enfim, então teria esse argumento a favor e um argumento contra o palácio, a Fortaleza Antonina, que é onde começa a Via Sacra hoje, onde os cristãos vão, é que ali o solo, é um solo todo de pedra, assim, que provavelmente era um pretório, né? Onde era feito Uhum. julgamentos e tudo mais. O que é encontrado hoje ali é do século II. Foi na época da construção de Jerusalém por Adriano, né? Dessa época da ilha, quando ele destruiu tudo e transformou Jerusalém na Ilha Capitolina, o nome da Uhum. cidade. Mas isso não quer dizer que embaixo não fosse parte da fortaleza ainda. Então, empata, na Uhum. minha opinião, a tradição que diz que empata isso. Isso para o local onde Jesus foi flagelado. Então, eu, como arqueólogo, digo que os dois estão empatados, e como ser humano razoável, digo, bem, se os dois estão empatados, por algum motivo, sempre se acreditou que é naquele ali. Então, é naquele. Sim. Eu também sempre tendo a seguir mais a tradição, até porque é uma das colunas da igreja, né? Embora essa é uma tradição que não é propriamente dita tradição apostólica, né? A Sim, tradição sim, sim. apostólica é o que carrega a nossa fé. Isso é uma tradição Uhum. com T minúsculo. Mas ainda assim, Sim, a gente segue muitas tradições sem reparar, né? Porque é o mais lógico a se sim, fazer. A menos que alguma coisa aponte ao contrário. E não é o caso é aqui. verdade. Uhum. E aí Jesus é julgado, condenado, e ali naquele local mesmo ele é flagelado, né? Nessa região ali da Exatamente. Fortaleza, do Pretório ali. E dali, quer dizer, a gente esqueceu do Getsemane, mas o Getsemane é consenso, né? É consenso. Que é aquele Nunca local ouvi todos ninguém. aceitam, né? Porque é uma montanha Uhum. e é uma montanha com hortos, né? Então, assim, não tem muita dúvida de onde seria. O único lugar que tem ruínas ali, não tem dúvidas. Nem entre católicos e ortodoxos, nem entre protestantes, é um consenso de todos. Embora não é uma igreja do século IV, né? No século V, a gente tem um peregrino que fala de duas igrejas no Monte das Oliveiras. E um peregrino do século IV não fala de uma igreja só, que é a Igreja da Ascensão. Então, provavelmente, entre os anos 330 e 430 foi construída a igreja que a gente conhece hoje do Horto de Getsemani. Então, não exatamente da Hum, forma como ela está, mas o local ali já foi consagrado, né? entendi. E Inclusive, eu falei aí disso. continua. Pode continuar. Eu falei desses relatos de peregrinos, e tem mais um argumento para dizer que a Fortaleza Antônia é o lugar onde Jesus foi flagelado. Porque Vamos tem lá. aqui um registro. Esse registro aqui, ele é um nome difícil, ó. Deixa eu pegar aqui o nome dele. É o itinerário burdigalense. O que quer dizer isso? Difícil. Itinerário burdigalense. Itinerário era um gênero literário da época romana e medieval também, que é o quê? É um diário de viagem, onde a pessoa vai Hum, anotando todos os lugares em que ela esteve. Era algo que apoiava a construção de mapas depois. Primeiro vinha itinerário, dizendo, dia tal a gente fez tal coisa, no outro dia a gente fez tal. Tantos quilômetros depois, léguas, né, na época, ou tinha outro nome também, esqueci agora. estádios, né? Era outra Algumas coisa, mas coisas. enfim, deixa. Então, tem mais tal coisa, ele vai anotando. Depois alguém pega isso e faz um mapa. Né? Então, e Uhum. Burdigalense quer dizer de Bordeaux, a cidade na França. Hum, Então, uma pessoa que saiu de Bordeaux foi a Jerusalém e depois foi a Roma. E ela foi anotando tudo que ela foi vendo. uhum. E aí é que tá, esse escrito aqui é de mais ou menos 330. Tinha acabado de construir as igrejas em Jerusalém, de Constantino. Uhum. E olha só o que ela fala, provavelmente é uma mulher. Olha o que ela diz aqui no ponto 593. Quem quiser conferir depois, o itinerário de Bordeaux, ponto 593. Ela fala assim, ó. Daí, ao saíres ao muro de Sião, quando sai do muro pela porta de Sião, à direita dos que saem pela porta de Neápolis, ou seja, a porta de Nablus, é o nome dessa cidade hoje, é a porta para o norte. É a porta Damasco hoje, né? Lá em Jerusalém. Então, quem sai pela porta Damasco, abaixo no vale, à direita estão as paredes no lugar da casa ou do pretório de Pôncio Pilatos. Então, olha, ela sai pela porta Damasco e fala, ó, à direita estava o pretório de Pôncio Pilatos, estão as ruínas até hoje. Ali o Senhor foi ouvido antes de padecer. E à esquerda se acha o montículo Golgotá, em que o Senhor foi crucificado. Acabou. Para ela,
É, O pretório é a Fortaleza Antônia. isso já no século IV, né? Já no século IV. Então, as coisas estão começando a ser construídas em Jerusalém. Há um interesse geral da sociedade de Jerusalém, dos cidadãos, de encontrar os lugares em que Cristo foi crucificado, ressuscitou, tal, para poder construir Uhum. igrejas ali. O Estado ia construir igrejas ali. E se diz Uhum. isso. Ou seja, já se sabia exatamente onde era. Então, é uma tradição antiquíssima. Muito Teria que contrariar legal. muita coisa aqui para defender essa visão. É. E então, aí Jesus é condenado, flagelado, e então começa a Via Dolorosa, né? Sim. Eu vi em algum lugar que existe uma certa divergência. Uns acreditam que é para o norte, outros acreditam que é para o sul. Não exatamente assim, mas... e aí você diz que existe um consenso. A saída do pretório para a Via Dolorosa, Entre os peregrinos, né? Entre os entre peregrinos os há um peregrinos. consenso. Igual há um consenso da Fortaleza Antônia também. Não tem protestante indo na... O Uhum. que incomoda o protestante é a igreja, Aham. templo católico. E a Fortaleza Antônia, Aham. você tem um chãozão de pedra lá, aí é legal. É. Agora, se tiver igreja, não. Então já é Essa mais é complicado. Então, o que onde... acontece? Pode falar. Assim, Jesus, como eu comentei aqui, ele passou por vários lugares da quinta para sexta-feira, né? Uhum. Ele foi na casa de Caifás, que está aqui Caifás. o itinerário de Bordeaux traz isso também. Ele passou lá, ele diz, e depois o outro registro, esse que vem um pouco depois, um século depois, diz que é a igreja de São Pedro, ele já chama de igreja de São Pedro. É um lugar que Uhum. até hoje tem uma igreja, Galicantos, a gente chama essa igreja ali. Sim. A igreja do Canto do Galo. Uhum. Então ele vai na casa de Caifás, depois ele vai para a casa de Anás, que talvez fosse lá na região que eu comentei, que é onde ficava fortificada no norte. Então ele cruza ali, dá uma hora de caminhada. Uhum. Depois ele vai para Pilatos, que é ali próximo. Aí vai para Herodes, aí volta. Então Jesus, ele cruzou toda a região ali. E as Uhum. ruas que tem hoje em Jerusalém são ruas que foram feitas no século XVI por Uhum. Solimão, o Grande, é o imperador otomano. Uhum. Então, assim, você não está pisando exatamente nas pedras da época de Jesus ali. Talvez alguma parte da Via Dolorosa, que as pedras são muito desgastadas, sejam de fato antigas, lá da época romana. Uhum. Mas o importante, eu acho que na parte da Via Dolorosa, as ruas mudaram muito com os séculos. Jerusalém foi destruída e reconstruída 2 vezes desde então, e Uhum. reformada mais tantas vezes. O Justiniano, no século VI, fez uma reforma imensa em Jerusalém. Então, assim, a Via Dolorosa, eu já não boto a mão no fogo para dizer que é exatamente aquele percurso. Mas Jesus andou para Uhum. tanto lado ali que todo Fica lugar difícil da cidade definir antiga, um trajeto único, né? exato, todo lugar na cidade antiga Jesus passou, aquele lugar é maravilhoso. Todo Uhum. lugar que você está andando na cidade antiga, você está pisando ali no lugar que Jesus esteve, sabe? Isso é o que Uhum. eu acho que é o mais... E lembrar que Jesus andou por Jerusalém várias vezes, né? Então, todo aquele lugar ali Jesus passou. Mas Uhum. fincar onde ele teve exatamente, aí não dá, porque aquelas ruas são modernas, no sentido de moderno da modernidade, a Uhum. partir do século XVI. Não de agora, né? Mas assim, são do século Sim. XVI para frente. Então, não É são novo para ruas da época de Jerusalém, né? Cristo. Exato, né? E aí Elas são Jesus, mais então, ele modernas. vai fazendo esse percurso, né, da Via Dolorosa. E, então, essa distância entre a Via Dolorosa, o Pretório, vamos dizer assim, e o Calvário, também não é uma distância muito grande, né? Não, Porque, tendo em vista que ele carregava a cruz, né? E foi, acho que, se eu não estou enganado, é o primeiro caso registrado em que o condenado carrega a própria cruz, né? Não era costume entre sim. Em geral, a os cruz já ficava romanos lá, ali. né? Mas Uhum. ele quer carregar a própria cruz. Pilatos quis fazer um showzinho, né, para o judeu. Uhum. Tanto que ele fala que, não sei se é no Evangelho de João, mas ele diz: não achei nele crime algum, então vou libertá-lo depois de castigá-lo. Uhum. Por quê? Se você viu que não tem crime, por que vai castigar? É, É que ele queria agradar, né? Então, assim, a é coisa ficou verdade. meio. Ele tentou jogar para a torcida ali. Mas, enfim, a Uhum. gente estava falando que pela cidade, a Via Dolorosa em si, a gente não tem certeza exatamente onde é, mas toda ela é Uhum. sacra, né? Porque É verdade. tá em Jerusalém, ele andou para todo lado ali na paixão, né? Ele cruzou Uhum. Jerusalém inteira na paixão, né? É mais ou menos Sim. como Jonas cruzou Nínive inteiro na pregação dele. Nosso Senhor limpou Jerusalém inteira com o sangue dele, na paixão. É, Ele sofreu nela inteira. É o tem quê? aquele local mais exato, né, que é do apoio da mão, né, que muitos dizem que foi ali que ele apoiou a mão e ficou a marca na pedra. Então, esse seria um indício mais favorável a essa tese. É, Mas as vias mudam, né?
Não, Pode ser. não quer dizer que o trajeto é o mesmo da Eu acho época de difícil. Jesus, né? Depois de passar pela... É legal você ter citado isso, porque assim, depois de passar por tantas destruições, eu acho difícil que seja realmente ali um artefato. Mas, Uhum. esse peregrino do século IV, do século V, ele cita a coluna em que Jesus teria abraçado e posto o rosto, e ficou marcado, como se ela fosse de cera, ele diz assim. Então, assim, e sobre o templo ele fala de umas pegadas também. Então, assim, existem registros antigos de rochas que ficaram com essa pegada. Uhum. Então, é uma tradição antiga. Então, pode ser, sim, que você tenha razão. Uhum. E eu acho que Nosso Senhor também, ele quis deixar relíquias da paixão. Ele deixou o Santo Sudário, ele deixou a coroa de espinhos. Uhum. Então, pode ser que ele queira mesmo que fique isso, e com um milagre, assim, histórico, ele conseguiu que, entre indas e vindas de Jerusalém, destruições e reconstruções, continuou ali Sim. a sua marca, o seu milagre, né? Pode ser que sim. Mas aí já eu, como arqueólogo, já não posso atestar mais. A Fortaleza Antônia, vocês viram aqui que tem um monte de evidência. Uhum. Igual a gente vai ter do Santo Sepulcro. O do Santo Sepulcro, aí é certeza absoluta, absoluta, absoluta. Consenso entre os arqueólogos, historiadores, teólogos, peregrinos, todo mundo. Todo mundo. Uhum. Isso aí é consenso. Vamos chegar então no Calvário, né? Tem o Calvário, vamos dizer assim, o tradicional, e tem o Calvário do Ron White, né? Que fica lá perto do Jardim do Túmulo, né? Então, quer dizer, é a única divergência que eu achei, foi a dele mesmo. É que não, eu sei que não são descobertas oficiais, não tem reconhecimento, está dando confusão. O que aconteceu? Vamos lá. O Santo Sepulcro e o Calvário, a gente já tem registro dele, como comentei, desde a época de Santa Helena, né, de Constantino. Uhum. Esse é antiquíssimo. Uhum. Inclusive, em 2016, a cripta do Santo Sepulcro foi reformada. E aproveitaram para fazer a investigação, porque a Igreja Católica é super científica nisso, né? Em identificar milagre e tal, a gente é bem cético nesse ponto. Né? Então foi analisado ali, e de fato, a argamassa e a base de mármore que tinha ali embaixo, né? Exato, eram do século IV mesmo, então era da época de Constantino. Uhum. E embaixo dela, a argamassa do século I, que seria do próprio sepulcro. Ou seja, e outra coisa, o formato também do túmulo, né? Isso é uma coisa que eu achei engraçada. De cruzes, né? Exatamente. E outra, o formato do túmulo, ele é um túmulo que você entra e do lado tem um depósito para você botar o falecido. Esse formato é um formato da época chamada Bet Shni, em hebraico, a época do Segundo Templo, a época do século I, a época de Herodes para frente. Uhum. Então a gente vê no Evangelho, era um sepulcro novo. Ou seja, ele foi feito no estilo do século I depois de Cristo. E o Santo Sepulcro, que nós vamos lá, rezamos com devoção, onde todos os anos, na Páscoa, cai um fogo do céu e acende o círio pascal, um milagre que todo ano acontece lá. Nesse lugar tem um túmulo do século I. Isso aí é provado, arqueologicamente falando. Foi pela Universidade de Atenas, foi feita essa pesquisa, 2016 e 2017. Então isso aí a gente tem certeza. Aí o que acontece? Tem vídeos na internet, para quem quiser acompanhar essa Milagre pesquisa. Tem na internet. Na vigília pascal dos ortodoxos, né? E lembrando que os ortodoxos têm Eucaristia válida, sacramentos válidos, são igrejas apostólicas, que lamentavelmente não estão em comunhão com Roma, mas que têm a sucessão apostólica. Então, assim, é a igreja. Eles são igreja católica sem saber e com... Eles são tipo um filho adolescente, né? Que tá brigado com a família, mas mora no banheiro, vamos dizer assim. Pra ter tá dentro da igreja. Então, então, o que acontece? Isso aí já está... Todo mundo sabe que é ali, os arqueólogos e tudo mais. O que acontece? No século XIX, existiam vários estudiosos. É o início da ciência. E o início da ciência a gente acha que era um negócio igual hoje em laboratório. Não era. Era um negócio bem esotérico, assim, meio doido. Então, você tem pessoas como o Charles Darwin, por exemplo, que vieram para a América do Sul. Vou fazer um itinerário na América do Sul e registrar as aves. E ele faz isso. Inclusive, o início do trajeto do Charles Darwin aqui no Brasil é na casa da minha avó, lá em Niterói. Não acredito. Um negócio engraçado, assim. Enfim, na frente está assim, início do trajeto do Charles Darwin. Então. Bem lá no meio da mata, lá em Niterói. E tem outros, por exemplo, eu anotei o nome dele aqui, é o Charles Gordon. É um outro peregrino desse, assim, inglês, que decidiu andar pelo Oriente Médio e pela Terra Santa. E ele era protestante fervoroso.
que acontece? Um protestante fervoroso não gosta de entrar em igreja católica, né? Ele acha que é nossa, é toda aquela... Contaminar, né? É quase uma atitude É, farisaica, né? isso, idolatria, sei lá o que e tal. Então, assim, ele não gosta nem um pouco de descobrir, como muitos protestantes hoje na Terra Santa, que os lugares santos estão com igrejas imensas ali em cima. Porque hoje nós temos uma mentalidade de zoológico, de museu, que é o quê? Você deixar a coisa como ela é. Você valorizar um local histórico, é você preservar o jeito que ele é. A gente tem essa mentalidade hoje. Só que é uma mentalidade moderna, como eu comentei, do século XVI, XVII para frente. Antes disso, a mentalidade medieval e antiga era: se tem um lugar importante, o que eu tenho que fazer é destruir tudo que está ali e construir uma igreja imensa, um palácio, para dizer que é importante. É mentalidade diferente, né? Então o Gordon ele chega com essa mentalidade: não, avanço, não pode ser nesse lugar. Inclusive, aí ele, olha só, é inteligente, só da escritura. Aí ele pega aqui o evangelho, ele lê em João, deixa eu ver aqui, é o capítulo, eu acho que é João, capítulo, João 19, ele pega João 19, versículo 41, vamos ler aqui. No lugar onde Jesus fora crucificado, e aqui um pouco antes diz que ele saiu, né? Então ele sai da cidade para ser crucificado. Havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Como era dia da preparação dos judeus, o túmulo estava perto, ali puseram Jesus. Aí ele, ele começou esperto, só na escritura, tradição, loucura tal. Era fora da muralha. E a igreja do Santo Sepulcro, do Gólgota, é dentro da muralha, não pode ser lá. E tem um jardim. Demais. É o quê? E tem um jardim. Né? Ele tem que ter um jardim. Onde tem um jardim aqui em Jerusalém? Lá não tem jardim naquela igreja. Aí ele vai para o jardim do lado de fora, perto da porta da Damasco ali. Então ele olha um jardim. Eita, uma pedra que parece um crânio. Tal. Quantas pedras você já viu na vida que parecem uma caveira? Redondo, com imperfeição. E acha um túmulo, e ali era uma região de túmulos. Então ele fala, não, é aqui que foi que Jesus foi. Olha, achei, descobri, é onde Jesus foi realmente sepultado. Então ele tenta montar outro calvário, outro lugar de sepultamento e tudo mais. Então, assim, isso é um absurdo histórico. Por quê? Primeira coisa, estava fora da muralha, não pode ser o Santo Sepulcro porque ele está dentro da muralha. Ora, as muralhas que existem hoje em Jerusalém são do século XVI. São uma reforma. A cidade de Davi, por exemplo, Jerusalém da época de Davi, está fora dos muros de Jerusalém de hoje. Era ali para a área do Arafel, né? Tempo, né? Isso foi descoberto há pouco tempo. Recentemente, né? Mas aí você vê, né? Eu esperto aqui olha e fala, não, então, dentro aqui da muralha, só a escritura, tal. Então não pode ser essa muralha aqui. Nem se perguntou de quando era aquela muralha. E outra coisa, quando constroem a igreja gigante, numa época daquela, só é seguro andar fora de cidade a partir do século XVII. Assim, não era uma coisa comum. Uma viagem, antigamente, era um perigo. Chapeuzinho vermelho. Vai na casa do avô. Ai, meu Deus, cuidado, vai morrer. Por quê? Porque era assim mesmo. As coisas eram perigosas. Fora da cidade era muito perigoso. Então, construir uma basílica, você acha que o Constantino ia construir uma basílica e ia deixar do lado de fora de Jerusalém? Ele desenhou, colocou para dentro. Aqui tem hoje é do século XVI, mas provavelmente ela foi ali cercada já na época de Constantino. Outra coisa, os sepulcros que estão ali, nesse jardim do túmulo, esse lugar que os protestantes estão indo em massa para olhar, tá? Que é fora das muralhas de hoje, que tem um jardinzinho moderno ali. Esses túmulos, eles são do século VIII a.C. Como é que a gente sabe isso? Porque os túmulos são uma das formas mais eficazes de você fazer datação de um lugar. Porque de século em século foi mudando a tradição. Então o túmulo que tem no jardim do túmulo é só um espaço para você botar o corpo dentro no chão e fechar. Essa tradição era lá do século VIII. Mais para frente, na época dos Macabeus, por exemplo, logo antes de Cristo, ali, século III a.C., existia outra tradição. Eu visitei vários túmulos aqui lá em Jerusalém, que era o quê? Você entra numa antessala, assim, de uns 9 metros quadrados, e aí você tem numa parede uma caminha para colocar um morto, em outra, na outra do lado, outra. Você entra por aqui. Então, na sua frente tem uma, na lateral tem outra. Você tinha um local para 3 sepultamentos. E no canto,
um poço para jogar ossos. Se você acha isso, você sabe que é do século III. Então, da mesma forma, o túmulo que está ali do lado de fora, no jardim do túmulo, é do século VIII a.C. E está na Bíblia, está aqui escrito na Bíblia, que era túmulo novo. Túmulo novo. Então, novo, ele foi feito na moda da época. A moda da época era o quê? O túmulo do Santo Sepulcro. Então, assim, não pode E nunca tinha ser sido aquele ali. usado, né? Nunca tinha sido usado, então não seria um túmulo assim antiquíssimo. Então, assim, essa é uma história louca, assim, começou no século XIX, é super recente, e é, assim, de uma ignorância tremenda, porque a pessoa, ela quer encontrar, com os olhinhos de sola escritura dela, ela quer encontrar um jardim, um túmulo, com a cabeça moderna dela, né? Ela quer um jardim, um túmulo e um lugar para me sentir bem com a natureza. Desculpa, gente, pera um realidade, não é assim. Na Idade Média não era assim, na Idade Antiga não era assim. As pessoas não queriam contato com a natureza, eles tinham contato demais. O que eles queriam mesmo era edifício imenso, faraônico. Então eles faziam uma basílica imensa, para de longe lá, o cara parou em Afro, em Tel Aviv, lá ele já via a igreja de longe. É isso que eles queriam, né? Chamar atenção pro edifício. Isso está cristalizado na Bíblia, essa mentalidade. Por quê? Onde Abraão sacrificou a Isaac? Foi no Monte Sião, tá? Mas no Monte Sião mudou de lugar também com o tempo, né? A gente não sabe exatamente onde ele é. Pode ser onde era o templo dos judeus, pode ser o Calvário, inclusive. Ou pode ser o que hoje a gente chama de Monte Sião, que é mais pro oeste ali. Então, assim, os judeus acham que é onde é o templo, o Monte Moriá. Quando eles vão fazer o templo ali, eles não querem manter um altarzinho para dizer, aqui foi onde Abraão teve. Não, eles querem construir um templo imenso que os apóstolos falam para Jesus. Olha como é grande o nosso templo. Essa é a mentalidade da época. É assim, uma coisa importante, você destrói ela pequena e faz imenso. Então, é contra a mentalidade da época, é contra a Bíblia, é contra a arqueologia, é contra a história. Esse lugar, Jardim do Túmulo, é uma enganação. E quem domina aquele lugar ali é uma instituição que não é religiosa, inclusive. E eu vou dizer mais, eu anotei aqui, para trazer aqui para a live. Existe um grande arqueólogo da época bíblica chamado Gabriel Barkay. E ele fez uma crítica bem braba a esse lugar do Jardim do Túmulo em 1986. E aí, uns anos depois, o diretor do jardim, na época era o Richard Meiron, ele afirmou para o Jerusalém Post, que é o jornal mais importante lá. Ele fala, o mais importante não é se Jesus morreu aqui ou não, mas é o simbolismo e a vida e a mensagem de Jesus. Tá, desculpa, né? O próprio diretor do lugar já sabe que aquilo ali é tudo uma farsa. É tipo um teatro para dizer que é onde Jesus está sepultado. Isso aí a gente não tem dúvida. A Fortaleza Antônia a gente dá para discutir, né? Mas como eu comentei, as evidências mostram mais que foi ali mesmo, né? O local de julgamento, de flagelação de Jesus. A Via Dolorosa não dá para saber tanto. Agora, o Santo Sepulcro e o Gólgota, esse aí não tem como ter dúvida. É muito claro que realmente aconteceu ali. E quem faz peregrinação para Jerusalém pode ir tranquilo, atestado pela tradição e pela ciência, de que ali Nosso Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou. É muito interessante. Eu ainda não estive, mas quem sabe um dia, né? Pretendo. Vale muito a pena estar lá. Vale muito a pena. E assim, não sei como é que você está com o tempo, se você tem mais alguma coisa para acrescentar aí. Acho que você trouxe aí. Talvez agora para... vamos ver perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta. Eu vi que acho que está desativado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Eu acho que a gente já falou. Sobre o Ron White, né? Que agora voltou à tona essa história das carruagens, da Arca da Aliança, que isso eu conheço há acho, 20 anos, do sangue de Cristo, né? Como somos lá, não sei o que, em cima da arca. O que se tem aí lá em Jerusalém, né, a respeito disso? Cara, esse cara não é nem considerado pela academia. Né? Ele era um enfermeiro, nem era arqueólogo. E existe uma... É engraçado isso, né? As pessoas, às vezes, querendo contrariar a mentalidade moderna, elas acabam mergulhando na mentalidade moderna. Então, assim, esse é um cara que era cristão, queria provar que as coisas da Bíblia são verdadeiras.
Só que ele já está tão contaminado pela mentalidade de hoje que ele acha que para provar que uma coisa existiu, ele tem que achar ali. É o pensamento revolucionário. Uhum. É o não, eu apago a tradição e vou pegar do zero tudo. Então eu preciso de uma coisa para me agarrar. É igual o protestante se agarra na Bíblia para reconstruir o cristianismo do zero, ele quer a Arca de Noé para acreditar na história. Ele quer o sangue de Jesus com um cromossomo diferente para acreditar que Maria é virgem. Então, ele tenta encontrar coisa. Ele diz que encontrou mais de 100 evidências bíblicas, evidências arqueológicas que provam as histórias da Bíblia. Mas nenhuma delas ele tem realmente um artigo científico publicado, uma análise profunda ou uma... como é que eu digo isso? Você precisa traquear, saber encontrar as informações que ele está dizendo ali. Por exemplo, aqui na live eu falei um monte de coisa e eu citei. Vocês podem ver isso no itinerário burdigalense, vocês podem ver isso no livro aqui da Paulus da Terra Santa, que é um livro de fontes primárias, na Bíblia aqui, ó, na passagem tal, ou no artigo do Jerusalém Post. Então, assim, a gente precisa, como a gente vai argumentar alguma coisa, a gente tem que dar uma fonte para as pessoas se aprofundarem mais se elas quiserem. Sim. E então não ficar nos argumentos esse pseudo, só, né? esse pseudo-arqueólogo aí só faz movimento de massa. Eu acho ele parecido com o Rodrigo Silva, sabe? Só que o Rodrigo Silva é mais esperto que ele, né? O Rodrigo Silva ele tem mais pé no chão que esse cara aí. Porque ele não sai dizendo que descobriu nada. Mas ele tem a mesma mentalidade. Achamos aqui uma pedra escrita tal coisa. Então é verdade o que está na Bíblia. Meu amigo, eu acredito no que está na Bíblia sem precisar achar nada disso aí, sabe? A arqueologia é rudimentar, né? Sim, a arqueologia, acho que tem o pessoal fala, né, que a falta da evidência não é evidência da falta, né? Então, exatamente. A arqueologia não se prova com o objeto, né? Muito bacana, né? Muito bem colocado. Trazendo agora para o campo da fé, né? Algumas pessoas me perguntam, mas por que a igreja se importa tanto com esses lugares, com essas coisas, com essas relíquias? Qual que é a importância desses locais, da manutenção, né, desses locais para a fé, para a história? Bem, gente, isso aí é evidente, né? Quando Maria, irmã de Lázaro, que amava tanto a Jesus, percebe com o espírito dela, né, com o Espírito Santo inspirando ela, que Jesus estava para morrer, o que ela faz? Ela compra um perfume e joga aos pés de Jesus e seca com os cabelos. Ela faz aquele desperdício de dinheiro só para mostrar que ela ama Jesus. E Jesus diz que em todo lugar em que o evangelho fosse pregado, lembrariam-se dela, porque ela tem esse amor pelo corpo de Jesus, esse respeito ao corpo de Cristo. São João, no seu evangelho, São João, no final, ele fala, né, que se eu fosse escrever tudo que era necessário, eu teria que usar todas as bibliotecas do mundo, e nem assim seria suficiente. Então ele foi muito criterioso no que ele colocou no evangelho dele. E ele dedica três versículos para falar do sudário. Então, assim, nós amamos a Cristo. E Cristo é humano, ele tem corpo. E a gente ama o corpo de Cristo, a gente não odeia o corpo. A gente não é puritano, espiritualista. A gente ama o corpo de Cristo. A gente ama Jesus homem. A gente adora Jesus homem. Então, o natural se eu, quando amo alguém aqui na Terra, eu gosto de preservar o lugar dele, para me lembrar mais dele. Isso me ajuda a respeitar a memória dele. Da mesma forma, nós vamos respeitar nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente quer honrar todos os lugares em que ele teve, todas as coisas em que ele tocou. Especialmente a sua cruz, porque ele foi pregado na cruz, então a cruz ela foi permeada do seu sangue. Isso é uma coisa que a cruz, inclusive, nós adoramos. Ela faz parte da imagem de Cristo Salvador, né? Ele está ali pregado na cruz. Então, é por isso que a igreja quer preservar. A igreja quer preservar esses lugares, essas coisas, porque ela ama Jesus. Quem não ama Jesus, acha que não precisa preservar. Mas quem ama Jesus, homem, quer preservar. Não tem como separar, né? Pelo menos para a fé católica a gente não separa, né? Ver o homem e ver o Deus, né? Exatamente. Fé católica, ortodoxa, ele se fez homem, né? O verbo se fez carne. O filho do homem. Então, assunto do sudário, que é um assunto que eu gosto
muito, sou devoto da Sagrada Face. Então, aquela história da maneira como Jesus deixou o sudário dobrado, né, à parte, e não enrolado junto com os outros panos. E muita gente faz a ligação desse movimento, dessa atitude de Jesus, com o lenço durante a refeição dos judeus. Isso existe? Isso é só especulação? É só uma Esse eu não interpretação? poderia, esse eu não poderia dizer me aprofundar, porque eu não conheço bem. Então, não saberia dizer se tem algum significado simbólico. Eu já li algum padre da igreja falando sobre isso, mas eu não estou lembrado do que ele disse. O que eu li é que o judeu, depois que ele faz a refeição e que ele finalizou a refeição, ele deixa o lenço enrolado do lado na mesa, né? Mas Uhum. quando ele vai retornar, ele vai sair da mesa e retornar, ele deixa o lenço dobrado, à Eu não parte. saberia dizer. Eu não Eu sei, nunca li sobre isso. eu também não encontrei, É, mas é eu uma poderia confirmação investigar, dessa né? Eu vou dar teoria. uma olhada para ver se eu acho alguma coisa. Mas eu Não, não lembro beleza. disso, não. Até na ceia judaica e tal, não me recordo. Teria que pesquisar para entender, pra ver o que é. Uhum. Cara, eu tô Então, agora encucado aqui. O que é? Teve algum padre da igreja que fala alguma coisa sobre isso, sobre deixar a parte. Mas era algum significado eu li. espiritual, eu não lembro bem agora. Era alguma coisa a ver com a cabeça dele e com a igreja. Aí, Enfim, com a mas volta vamos. dele, assim, é muito interessante. O sudário é uma relíquia, vamos dizer, entre aspas, polêmica, já Sim. saindo desse âmbito, porém, que até hoje nunca foi é, desmentida, né? Então, não É, existe nada que pelo contrário, desabone, né? Ela foi pelo muito contrário. creditada. Ela foi muito Exatamente. creditada, né? O pólen das flores que tem na Terra Santa, As moedas. o tecido, Uhum. a impressão em 3D que tem ali, né? Da luz que É queimou fantástico. aquele tecido, né? Tem muitas evidências de que realmente é o sudário. E assim, o sudário está na Uhum. Bíblia, né? Então assim, é Uhum. difícil que os discípulos tenham abandonado o sudário. Muitos questionam, né? Ah, por que está em Roma? No caso, esse está em Turim, né? É. Mas por que foi para a Europa? Ora, quando os muçulmanos invadiram a Terra Santa, né? Todos os que fugiram levaram o que puderam, e o que eles não puderam levar, os cruzados pegaram depois. É Uhum. óbvio que vai estar na Europa, né? Como se hoje Sim. pegasse fogo aqui em casa, não sei nem o que eu ia levar aqui dos meus livros, mas eu ia pegar o mais importante. Eu olhar aqui e falar, ai meu Deus, o que eu pego? Qual que é o mais difícil aqui? Isso aí. Então, a mesma E ele coisa, eles levaram, e o que eles não puderam levar, os anjos levaram, né? Que é a casa de Nossa a Senhora, casa de Nossa é a casa Senhora. da Sagrada Família, né? Que foi Uhum. para Loreto. Uhum. Enfim, então Fantástico. tem várias histórias aí, e assim, quem é muito cético com isso, eu fico até na dúvida se essa pessoa acredita mesmo em Deus, né? Porque, pô, Deus criou o mundo inteiro, ele não pode fazer isso? Mandar um anjo dele levar uma casa de um lugar para outro? Sim, uma coisa trivial, Outro, Santo né? Sudário, né? As pessoas falam muito do carbono 14. Sim. O carbono 14 ele foi uma das maiores farsas do século XX. Eu estou falando academicamente aqui. Por Sim. quê? É porque Qual é a lógica do muitos carbono usam 14? esse argumento do carbono 14, mas existem muitas falhas na técnica, né? Sim, Na aplicação da técnica sim. dele e Não tudo. só a aplicação, que no Santo Sudário falam muito que pegaram um pedaço do sudário que havia sido remendado na Idade Uhum. Média. Essa é uma coisa. Só que tem outra coisa mais profunda que não ouço falar por aí, quando as pessoas falam do sudário. Que é o quê? Hoje na academia, quando eu falo academia, não é a Smart Fit não, tá, gente? É na academia, universidade. Hoje na academia, não é aceito nenhum estudo como sério que não tenha o carbono calibrado. Então, assim, a gente sempre que fala assim, ó, datações, esse manto foi datado para o século I, aí, em inglês fala assim, Cal BC. Esse Cal quer dizer de calibrated, ou seja, Hum, calibrado. Para você muito bom. considerar o carbono 14, precisa ter algum tipo de calibração, porque o que se entende? Hoje, na atmosfera, a gente tem 2% de carbono radioativo, é o carbono 14. A Uhum. gente respira, a gente come, então a gente vai trocando esse carbono, né? Quando a gente morre, o carbono 14 ele é radioativo, ele começa a se decompor, ele vai jogando ali para fora. Quando alguém pega um pouco desse carbono, ele consegue ver assim, se tem 1% de carbono 14, é porque metade foi embora. Se Uhum. metade
foi embora, o tempo que leva para metade do peso do carbono 14 sair é 5 mil e tantos anos. Então ele fala assim, então esse negócio tem 5 mil e tantos anos. Tudo muito bonito, né? Mas qual é o problema? Quem falou que sempre foi 2% de carbono 14 na atmosfera? E isso é uma descoberta recentíssima. Sabe como foi descoberto isso? É muito engraçado. Os anéis das árvores, cada anel de uma árvore representa um ano, especialmente num lugar com estações do ano bem marcadas. No Brasil, você pode abrir ali, talvez vai estar a mesma cor, porque sobe o tempo inteiro. Mas, sei lá, no Canadá, por exemplo, no Alasca, você vai pegar cada anel, na hora que está mais compridinho, temporada de chuva, mais curtinho, pretinho, temporada de seca. Ele cresce mais na época da chuva, né? Então, cada anel ali representa um ano. Você corta uma árvore lá, vai olhar a quantidade de anéis e a quantidade de anos que tem aquela árvore. E o que acontece? Dependendo da quantidade de chuva que tenha naquele ano ali, o anel é maior ou menor. E o que os pesquisadores descobriram? Isso foi na América do Norte, eu não sei se no Canadá ou no Alasca, eu não lembro bem. Mas foi um desses dois lugares aí. Descobriram que numa região, eles tinham várias árvores já caídas. E quando eles comparavam os anéis, eles viram que a proporção sempre era parecida. Então, duas árvores que estão em pés hoje, da mesma época, mesmo que uma seja gordona e outra magrinha, quando você olha a proporção do tamanho dos anéis, era idêntico. É uma impressão digital do ano. Então, um vai estar grandão e pequenininho. No outro, se é uma árvore mais curta, vai estar grandão e pequenininho. Dendrocronologia, a pessoa já colocou aqui o nome desse tipo de datação. O que eles descobriram? O pessoal está sabendo aqui, hein? O pessoal está sabendo. Professor de história, Levi, bacana. O que foi descoberto? Que nessa região tinha vários troncos já caídos ali, congelados na neve, e eles conseguiram descobrir algumas árvores já mortas, que os últimos anéis dela tinham a impressão digital dos anos, dos primeiros anos das que estavam vivas. Então eles conseguiram conectar. E eles foram conectando assim, chegaram a mais de 5 mil anos atrás, eu não lembro quanto ao certo, se era 8 mil, 13 mil, mas chegaram há bastante tempo atrás, com a dendrocronologia. E hoje você precisa calibrar o carbono 14. Por quê? O que eles fizeram? Pegaram cada um desses materiais, que eles tinham certeza, por exemplo, que era do ano 400 a.C., e fizeram o teste no carbono 14 ali. O carbono 14, medieval. Ela falou, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, se descobriu eu esqueci qual é o nome que se dá na academia, mas era a era cega do carbono 14, uma coisa assim. Que é o quê? O século 8 ao século 4 a.C. É a grande crise do carbono 14. Século 8 ao século 4 dá o mesmo resultado do carbono 14. Você não sabe se é da época de Alexandre o Grande ou se é da época dos assírios. São 400 anos de diferença, né? Você não sabe se é da época, vamos dizer assim, do descobrimento do Brasil ou hoje. Pô, é muito diferente, né? Então, assim, é muito rudimentar o carbono 14. Ele precisa ser calibrado e mesmo a calibração não é assim tão exata. Então, tem que ter muito cuidado aí quando alguém enche a boca para dizer que o carbono 14 provou que não é aquilo ali ou que é. A academia olha com muito cuidado o carbono 14 porque ela é gato escaldado. A gente já se enganou muito por causa do carbono 14. Então, hoje a gente olha com certa precaução. Eu vi então, assim, além do problema de pegar uma amostra ruim do Santo Sudário, ainda tem isso ainda, né? Só agrava mais vamos dizer assim, a porcentagem de certeza, né, desse teste. Eu tinha lido há um tempo atrás que eles tinham feito um teste de carbono 14 numa amostra de um rinoceronte, não sei se você ficou sabendo, para datá-lo, né? Ele datava da era dos dinossauros, vamos dizer assim. Só que é de um rinoceronte agora, né, do tempo moderno. Então, isso é uma das provas que ele realmente não tem uma exatidão, uma precisão acadêmica, né, vamos dizer assim, que você pode repetir. Eu acho que nem pode repetir, né? Existe um limite, né? Olha, porque você não pode repetir tanto porque você precisa de um bom pedaço de material ali para fazer o teste de carbono 14, né? Aí você pega o Santo Sudário. Não, vamos cortar mais um pedaço, mais um. Esse é um negócio legal. Hoje você vai na Basílica do Santo Sepulcro e não tem mais uma montanha, né? É um vale. Hoje, para você entrar no Calvário, vamos dizer assim, você desce muito, né? Aí depois tem um morrinho pequeno. Por que isso aconteceu? Porque durante séculos as pessoas iam lá, visitavam, e elas falavam, vou levar uma pedrinha para minha mãe. Aí cortava uma pedrinha e levava.
Ah, vou levar uma também, é um Pedraria. peregrino. Não, vou levar uma pedra imensa, fazer essa penitência. Vou até a Itália carregando aqui a pedra. Ah, pegar uma pedra. Meus amigos, os nossos antepassados acabaram com o Calvário. Não tem Depredaram, mais né? nada. Ele está para baixo, é o Vale do Calvário agora. Inclusive, Tendo... para evitar que se tire mais partes do Calvário, Uhum, você hoje não consegue tocar nele. Bem, consegue tocar nele. Você tem que ir embaixo do altar dos ortodoxos. Tem uhum, uma janelinha para você botar a mão ali dentro, né? Quem tem medo uhum. aí, tem galera que tem medo, né? De botar a mão com alguma coisa, morder e tal. Quem tem medo não consegue. Mas você Tem uma bota a mão ali parte lá, dentro vou andar com boca, né? e aí você Eu vi encosta que ali na tem pedra. Depois tem outra parte que você vê num vidro, mas não tá mais à solta, né? é, tem uma parte que você consegue ver que é onde tem a tal da rachadura, né? Não Eu, lembro disso. Mas... eu vi, eu acho que na página do Padre Bessa, ele O que é essa mostrando. rachadura? Eu não tô lembrado disso. É, eles dizem que é onde que fica, ela fica abaixo, onde a cruz de Cristo tinha sido colocada e por onde o sangue dele Ah, tinha certo. descido. Certo. Tem de fato do lado, né? Se você não subir no Calvário, do lado tem umas janelonas de vidro que você consegue ver a parte de baixo Uhum. do Calvário. Tem várias histórias aí. Agora, essa já é mais difícil da arqueologia dizer alguma coisa, É, né? porque são É. puramente tradicionais, né? Não dá para Uhum. saber. Né? O sudário também tem a questão de que ele acho que são 21 ciências, né, que estudam o sudário, né? E foi criada a própria sinologia, né? Interessante Para isso, né? estudar. Mas é engraçado isso. Você não acha isso engraçado? Que a gente toda hora tenta de novo provar que o negócio não é verdade. Toda hora a gente prova que é verdade, né? E Eu acho toda que nós hora somos eles assim a geração mais falham burra da história, miseravelmente. porque eu acho que no futuro vão rir muito da nossa era, porque a gente se acha muito espertinho, né? É A gente leva verdade, viu? assim anos para descobrir uma coisa que todo mundo já sabia há muito tempo, né? Uhum. É a- É, a própria inclusive igreja não esse tem amor essa pela pressa, né? arqueologia é o quê? A igreja não tem essa pressa porque a gente não precisa É que não é pressa. desses É que artefatos, né? a igreja ela tem experiência. Então, assim, ela Exato. sabe que a maior parte das coisas que a gente tem por tradição é verdade, a gente sabe disso. Por Uhum. exemplo, todo mundo segue tradição, né? Por exemplo, se a gente se cumprimentasse presencialmente, a gente um daria a mão pro outro, né? Apertaria a mão. Uhum. A gente sabe lá por que tem isso. Tem um monte de teoria de doido aí, né? Mas é tudo Uhum. antropólogo, inventa do nada isso aí. Mas assim, ninguém sabe Uhum. por que a gente faz isso, mas todo mundo faz. Não vou É. parar de fazer isso porque eu não sei por que é feito aquilo. Como Uhum. tem uma série de outras coisas que nós fazemos sem saber o porquê, mas a maior parte delas tem sentido, senão a gente não estaria fazendo, né? Mas o homem É. moderno, ele criou gosto pela exceção. O que está errado do que me ensinaram, né? É uma ânsia É. demoníaca, né? De dizer que eu sou autossuficiente, eu sou o esperto. É uma coisa demoníaca que Isso é. invadiu a nossa mentalidade hoje. Eu acho que tem muito do iluminismo, né? Quando eles jogam a Idade Média na Idade das Trevas e que agora precisamos do século da luz e que o que a gente fazia antes era errado e agora a gente vai fazer o certo. Exato. Todo mundo era burro, agora a gente é esperto. É uma. Quem é Cara, eu religioso é lembro ignorante. quando eu fui estudar arqueologia lá, eu não tinha lido o Antigo Testamento ainda. Eu era um católico, eu era católico fervoroso, mas enfim. Como eu comentei, um católico típico brasileiro, eu não tinha lido o Antigo Testamento. E aí, eu achava assim, um monte de coisa simbólica, né? Que tá certo mesmo é o Novo Testamento. O Antigo Testamento deve ser um monte de historinha. E aí eu fui estudar arqueologia. E qual a minha surpresa para a quantidade de evidência arqueológica do que está escrito no Antigo Testamento, né? Qual a minha surpresa? Assim, muitas coisas, mas muitas. As cidades que Josué conquistou, as cidades que são citadas na Bíblia, desde o Gênesis até o Uhum. existente. Na localização A- a- exata, né? Exato. A descida para o Egito, a, a fuga dos hebreus com Moisés, os reis da Síria, da Babilônia, os reis de Judá, tudo isso está registrado na história, né? Então, como eu me senti Uhum. enganado, porque assim, me ensinaram na escola que tudo era baboseira, né? Que tudo era invenção Uhum. para poder confortar a gente e tal. Nossa, quantos anos da minha vida eu pensei, por ignorância e por esse ensinamento moderno, eu achei que a Bíblia não tinha fundamento científico, Uhum. né? Que era tudo mentira. E depois, então, eu precisei passar pelo fundamento científico para acreditar numa coisa que os meus bisavós acreditaram sempre. Eles perderam menos tempo que eu.
Pois é. Então, assim, Existe uma afirmação que eu não sei quem disse, mas eu lembro muito disso que diziam na escola, especialmente os professores de biologia e de história, né? É, a ciência avança, a fé recua. E a gente vê um movimento inverso hoje, né? Quanto mais a ciência avança, mais ela comprova a fé, né? exatamente. Tem um comentário aqui de alguém, É deixa eu ver do aqui, ó. Eu Levi. fiz uma matéria com um cara chamado Edgar Leite na UERJ. A pegada era arqueologia bíblica. Coisa rara, amigos, universidade pública dando vazão para um tema desse. Isso aí é uma coisa também que eu, quando estudei história na UF, Tá eu ligando o notei que os negócio professores aqui. eram muito honestos. Uhum. Os professores eram muito honestos. Então, acho que talvez a gente acabe exagerando um pouco, pensando assim, universidade pública, vai ser tudo ruim e tal. E não é bem assim, né? Tem É, professores honestos no meio ali. graças a Deus, né? É, né? Não era Não para dá ser pra uma coisa que generalizar, né? impressionasse a gente. É. Eu já vou Então, precisar daqui a pessoal, pouquinho sair aqui, que eu tenho a rotina bem não, apertada, beleza. mas se alguém quiser fazer Tranquilo. pergunta, alguma A coisa, para a hora gente ir encaminhando é aí para o agora. final. Mas eu já agradeço o Levi. O Levi é bacana, vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele faz impressões 3D de santos Que e vários legal. temas também. Ele é do Rio, dá aula no seminário do Rio, se eu não estou enganado. Hum, Se ele confirmar aí de é muito história, né? legal, vou dar uma pesquisada também. Edgar Leite deu aula no UFF. Então, esse nome não me é estranho também. Eu tinha uma outra professora de medieval que era Vânia Leite, o nome dela. Ela era muito boa também, muito Uhum. honesta. É, essa professora, até numa aula, ela falou que achava que a igreja ia durar para sempre. Era que é ateia, sei lá, né? Ela Uhum. não, que ela está ao mesmo tempo no mundo e fora do mundo, no presente e na tradição, tá? Ela deu assim um discurso bem inspirado pelo Espírito Santo ali, no meio da aula de medieval. Tem muita Maravilha. gente boa nas universidades públicas. Graças a Deus. Ainda Pergun- temos. Então Perguntaram tá aqui bom, sobre o né? milagre do fogo. O Perguntaram? milagre do fogo. Para mim apareceu aqui, ó. Fala mais sobre o milagre do fogo. Ah, tá. Então, se Tá puder, bom, você estava. Bem, quem vamos sabe lá. O milagre tá do quase aí. fogo. O que é o milagre do fogo? É no Sábado Santo, a gente tem um momento que a gente acende o círio pascal, né? Inclusive, eu tô até com o meu círiozinho aceso aqui, ó, da última vigília pascal. Eu trago da igreja, né? E é bonitinho aqui da Nossa Senhora do Brasil, lá eles dão esse grandinho assim. Então, Ah, sempre que que eu vou fazer legal. uma live, um vídeo, alguma coisa, eu acendo aqui para proteger a gente dos demônios. Uhum. Ficam tentando incomodar a gente sempre. É verdade. Então, assim, a gente acende o círio pascal na Páscoa, né? E o que Uhum. acontece? A nossa liturgia de acender, de começar fora da igreja, acender a fogueira, é uma coisa antiquíssima. E o Uhum. primeiro registro que a gente tem dela é do século IV em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro. É isso, eu não Eu não sabia. lembro agora. Eu tenho até um curso sobre isso, eu dei no ano passado. A gente fez um estudo um dia inteiro, no sábado antes da, do Domingo de Ramos, a gente sentou e foi estudando assim, um monte de registro antigo, como é que a liturgia nossa da Páscoa se originou. E Uhum. agora eu não lembro onde está esse registro, mas existem registros desde o século IV. No século VI tem outro também melhor já, mostrando que essa liturgia do Sábado Santo começou em Jerusalém. Lá foi o primeiro registro. E como começou? Quando pegaram o círio do lado de fora da igreja e desceu fogo do céu e acendeu o círio pascal. Século IV, né, a igreja una. Toda a igreja Uhum. católica era una. Então começou-se ali, a todos os anos, fazer a cerimônia ali do Sábado Santo, e aí caía esse fogo. A gente tem registro disso assim ao longo dos séculos, sabe? Sempre, tá? Uhum. Descia o fogo e tudo mais. Isso lembra Então, Eliseu, né? A batalha de como é? Eliseu. A batalha de Eliseu com os sacerdotes de Baal, né? Verdade, hein? Então, assim, no Santo Sepulcro desce esse fogo assim por séculos, a gente tem isso registrado. Parece que é uma coisa que é verdadeira. E isso de ter Uhum. milagre anual é uma coisa normal. É que a gente é tão tonto hoje que a gente já não acredita mais nessas coisas. Mas, ó, o milagre de São Januário. Todos os anos tem o milagre de São Januário lá. Quando não tem, está encrencado, né? Uhum. Mas é o sangue dele se liquefaz. Uhum. Existem milagres recorrentes. Esse é um dos milagres recorrentes. A Eucaristia Agora, ele é é um milagre feito. recorrente, né? Não, muito bem colocado, né? E a Eucaristia é um que a gente. Mas a Eucaristia, o que acontece? A gente tem certeza absoluta de que sempre é verdade. Porque é um sinal eficaz da graça, é um sacramento. Jesus deu esse Uhum. poder pro seu sacerdote. É, O milagre do fogo, não. Ele é uma coisa que, se Deus quiser, ele pode parar a sim. qualquer momento.
Então, aqui o Leonardo está perguntando, ó, o milagre dos ortodoxos são reais? Olha, é uma tradição que já tem mais de 1.600 anos de registro. Eu acho que é verdade. Não Agora, é de agora, né? pode ser também que aconteceu, depois parou de acontecer, né? Sim. Continuaram fazendo. Que gás metano do local? Não, nada disso. Gente, para pra pensar nisso. Se tivesse gás metano, já tinha explodido tudo já. Para pra pensar nisso. Você acha mesmo que tem um gás metano que quando a sapatilha do sacerdote Fábio, né? pisa no sepulcro faz um... E cai justo... Cara, se fosse isso, se tivesse um fluxo de gás metano no Santo Sepulcro, que quando o sacerdote entra, sai uma faísca que acende só o fogo, isso já é milagre impressionante já pra gente. Já ficaria assim, nossa. Né? Então, assim, eu acredito que seja verdade, tá? E os ortodoxos, eles têm sucessão, eles têm Eucaristia. E, assim, ainda mais os ortodoxos da Terra Santa. Os ortodoxos da Terra Santa, eles são católicos. Assim, a maior parte deles. Eu lembro, eu fui na casa de um amigo meu lá, que ele era católico, eu tinha se convertido e tal, inclusive ele entrou para a obra. Hoje ele mora na Itália. E a mãe dele é ortodoxa de Nazaré. Ah, que legal. Muito bom, Marcelo. Bem-vindo aí, Marcelo. Então, assim, eu fui na casa da mãe desse meu amigo, e lá ela é ortodoxa, e ela tinha foto do Papa João Paulo II, do Bento XVI e do Papa Francisco na sala. Mas bem, já tem mais foto que eu aqui. Eu não tenho foto eu tenho foto só do Bento XVI aqui. Então, assim, eu falei, gente, essa mulher... Licença, só para te mostrar. Pega aí. É justamente do Levi. Olha só. Do Levi, lá do Nossa, que legal. Que legal, hein? Então, você tá bem igual essa mãe ortodoxa do meu amigo, hein? Eu não tô tão bem. O boi manso da Sicília. Olha, que legal, hein? Muito bonito. Nossa, legal, gostei. Pois é. Então, aí, o que eu digo é o seguinte, essa ortodoxa, ela era católica, porque ela vai na missa válida, que ela sempre foi, os pais dela foram e tudo, tá naquela comunidade ali, numa igreja que tem sucessão apostólica. Confessa, tem a fé completa. E a única coisa que os bispos ali não têm é comunhão com Roma. Ela tem. Eu posso ter uma missa ortodoxa, né? Em caso de necessidade. Sim. Então, acho que as coisas são mais complexas, assim, especialmente na Terra Santa, com os ortodoxos. Então, por isso, eu acredito que seja um milagre mesmo. Eu também acredito. É porque Deus é Deus, né? Exatamente. Então, não tem como questionar muita coisa. Vou provar. A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas acham assim, que teve um cisma, aí a pessoa agora, ou herege e tal, não vai ter mais milagre nenhum. Eu discordo disso, porque até um protestante batizado, ele recebeu o sacramento do batismo, ele tem o Espírito Santo, ele tem oração, tem a Bíblia, ele está dentro da Igreja Católica mesmo sem saber, ele só não tem a plenitude da fé. Então, até num protestante, podem se manifestar milagres assim. Eu não me estranharia. Deus é Deus, é ele que manda, né? Eu sei que o que eu vou falar aqui talvez não seja muito popular, mas eu não me surpreenderia em descobrir que muitos milagres de cura dos evangélicos são verdade. Eu não me surpreenderia. Eu também não vejo problema nisso. Porque, tem gente que vê problema. Como diz não é problema. Como tem diz gente a Bíblia, né? O Espírito sopra onde quer, né? Exatamente. Quem somos nós para colocar Deus numa caixinha e dizer, agora o Senhor só faz milagre aqui. Não tem como, e eles estão dentro da igreja, mesmo sem saber. Essa é outra coisa. Os milagres, exatamente. Mesmo os milagres que acontecem lá, acontecem por meio da graça da igreja, né? E da Virgem Maria. Exatamente. Beleza, então acho que não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Você tem que sair. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma grande honra, uma alegria conversar com você, especialmente sobre esses assuntos tão, para mim, tão importantes e necessários nessa época de confusão de fé, de história e de tanta informação. Muito obrigado. Deus abençoe sua família, seu neném. Espero Amém. que venham outros. Sim. E um dia talvez a gente se encontre por aí para conversar. Muito bom. Depois você me manda mensagem de onde você é e tudo mais que a gente combina aí. Beleza. Muito obrigado pelo convite. Como é? Eu sou de Pernambuco, Bicho. São Bento do Mundo. E aí tá longe.
mas eu moro em Anápolis, Goiás. Você mora em Goiás hoje? Moro Então, em Goiás há é 16 mais anos. fácil a gente se encontrar, depois eu vou te mandar aí. Pois é, Gente, beleza. olha, eu agradeço muitíssimo, Fabrício, pelo convite. Foi muito legal. E isso até é uma coisa boa, porque no meu Instagram eu acabo sendo arrastado a falar só sobre apologética com os protestantes, porque eles me adoram, eles entram no perfil, comentam e tal. Então, assim, eu acabo falando É um disso. amor E platônico, né? você trouxe um tema muito legal e eu estava até comentando com a Bárbara aqui. Falei, olha que legal, isso é um tema que eu nunca pensei em falar no Instagram e que eu tenho conteúdo sobre isso, né? Eu fiz uma Uhum. matéria inteira lá, e trabalhos, e mais trabalhos, sobre Jerusalém cristã na Antiguidade Tardia. E aí, eu não uso isso para nada. Aí, Então daria para trazer chegou a muito hora. conteúdo, né? E te agradeço por ter trazido esse tema, achei muito bom. Não, beleza. Qualquer coisa, se um dia quiser falar a outro tema relacionado a isso, a página aqui está à disposição. Muito bom. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado a todo Obrigado, mundo aí. pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. E semana que vem, antes do pessoal sair, a gente vai. Não sei se você conhece Simbres, as aparições de Simbres. Não conheço. São as aparições de Nossa Senhora em Pernambuco, que já aconteceram na década de 30. Já ouvi falar, já ouvi falar. E eu já estive lá várias vezes, é um lugar extraordinário. E aí eu conheço eu entrei em contato com a autora desse livro aqui, que é a Ione Paiva. É o primeiro livro sobre Simbres. Ela escreveu com contato direto com a irmã Adélia, que é uma das videntes. E sexta-feira que vem a gente vai ter uma live com ela também, que puder acompanhar. Vai Muito ser legal, hein? maravilhoso também conhecer mais sobre essas aparições. E a mensagem de Nossa Senhora de Simbres, que é muito importante, especialmente para os nossos tempos. Muito bom. Obrigado, Ariel. Obrigado, gente. Olha, a Laís dizendo aí Até que é mais. católica e me segue, hein? Que bom, tem pelo menos um católico lá no meio. E quem quiser aprender mais sobre apologética, história da igreja, como... eu não gosto muito da palavra combater, mas contrapor os pontos das Sim. divergências. Das razões da fé. Isso. O canal do Ariel é excelente sobre isso, para isso. Então sigam lá. E sigam o Santo Print também, que está aí também com a gente. Faz um trabalho excelente também. Até mais. Muito Um bom. abraço. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Até Obrigado a pelo próxima. convite. Eu Tchau, que tchau. agradeço. Tchau. Bom, pessoal, acho que foi bem bacana, né? Eu vou deixar a live salva. E aí... que legal. Nossa, que legal. Não deu tempo ele ver. Então, olha, esse é o primeiro livro sobre os relatos de Simbres. É um livro até grande, né? Da Ione Paiva. A Ione Paiva, ela conviveu muitos anos com a irmã Adélia, e ela escreveu, todos os escritos dela foram revisados pela irmã Adélia, né? A irmã Adélia chamava Ione de a secretária de Nossa Senhora. Então, se você quiser conhecer mais sobre Simbres, sobre as aparições e todos aqueles eventos no Sítio Guarda, acompanhe nossa próxima live agora, dia 28, sexta-feira, no mesmo horário, aqui por esse Instagram, tá bom? E já procurem para adquirir o livro Aqui o Céu Encontra-se com a Terra. Vale muito a pena conhecer as aparições de Simbres. Muita gente conhece as aparições de Lourdes, de Fátima, de Salete, e pouca gente sabe que Nossa Senhora também esteve na nossa terra. Então procurem o livro, procurem a página da Ione, a Ione Paiva, e de Irmã Adélia, e vai ser muito bom. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muita gente a consolidar a sua fé e a melhorar a sua devoção mariana. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana, vão à missa e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço.